No caso de hoje, a gente vai conhecer uma história de uma mãe, uma filha e uma amiga dessa filha que foram fazer um passeio em um local diferente, mas elas não imaginavam que estavam sendo observadas por um homem muito cruel. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, ajuda muito aqui. Deixa um comentário também dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Em 12 de fevereiro de 1990, Carole Sand, de 42 anos, sua filha Julie, de 15, e Silvana Peloso, amiga de Julie e estudante de intercâmbio argentina de 16, embarcaram em um avião em Eureka, na Califórnia. Depois de chegarem em São Francisco, elas alugaram um carro e viajaram até uma universidade em Stockton, na Califórnia. Julie iria participar de uma competição de líderes de torcida no dia seguinte e estava pensando em se matricular na universidade após a formatura do ensino médio. Depois de viajarem por cerca de 1h30, elas chegaram na cidade, foram até o hotel, fizeram o check-in e se instalaram para passar a noite. No dia seguinte, Julie participou da competição e após o término, o trio explorou o campus e a cidade vizinha. No início do dia 14 de fevereiro, elas saíram do hotel e embarcaram em uma viagem de 3 horas para sudeste, até um local chamado Cedar Lodge, um amplo complexo de hotéis nos arredores da entrada oeste do Parque Nacional de Yosemite. Elas planejavam passar alguns dias passeando por Yosemite antes de encontrar o marido de Carole e o pai da Julie, o Jens, no aeroporto de São Francisco. De lá, a família continuaria sua jornada para o Arizona para explorar o Grand Canyon antes de voltar para casa em Eureka. Quando elas chegaram no Cedar Lodge, as três estavam muito cansadas e passaram a maior parte do tempo no quarto descansando, já que elas iriam sair cedo naquele dia seguinte. Logo que amanheceu, o trio partiu para o Parque Yosemite. Aquele dia no parque foi maravilhoso para elas. Elas passaram um dia mágico explorando o parque, maravilhando-se com os penhascos e as montanhas cobertas de neve. Julie e Silvina até patinaram no gelo em um lago congelado. Na parte da noite, elas retornaram ao Cedar Lodge, jantaram no restaurante que tinha por lá, alugaram fitas VHS na recepção e foram para o quarto. Em seguida, elas colocaram seus pijamas, escovaram os dentes e estavam prontas para dormir. Poucos minutos depois que elas haviam se deitado em suas camas e desligado as luzes, elas ouviram uma batida na porta. No dia seguinte, 16 de fevereiro, Jens esperou ansiosamente no aeroporto de São Francisco por sua esposa, filha e pela amiga de sua filha. Mas conforme as horas se passavam, o Jens começou a ficar muito preocupado e pensou que alguma coisa tivesse acontecido, talvez aconteceu uma mudança de planos e a Carole não conseguiu informar a ele. Então ele pensou, bom, eu vou embarcar no avião para o Arizona e a gente se encontra no hotel, no local combinado ali que a gente iria junto e por algum motivo elas foram sozinhas antes. Ao chegar no hotel no Arizona, ele descobriu que elas não estavam no hotel e não fizeram contato com a recepção. A partir desse momento, ele começou a ficar muito preocupado. Esse tipo de comportamento não era normal e com certeza tinha acontecido alguma coisa com elas. Desesperado e preocupado, Jens passou o dia ligando para amigos, familiares e qualquer um que pudesse saber do paradeiro delas, mas ninguém havia conversado com elas. No dia seguinte, Jens ainda não tinha conseguido conversar com sua família. Já tinha passado muito tempo e ele decidiu que estava na hora de chamar a polícia. Ao conversarem com o homem, a polícia soube que o último local que o trio esteve foi em Cedar Lodge. Então as autoridades entraram em contato com o pessoal de lá e ficaram sabendo que as mulheres não haviam feito o check-out mais cedo, que o carro alugado também não tinha sido entregue no horário combinado. Depois de conseguirem essas informações, a polícia iniciou uma grande investigação. A polícia lançou uma busca massiva dentro e ao redor de Cedar Lodge e Yosemite, mas naquele momento nada foi encontrado que pudesse ajudar no caso. Um grande avanço ocorreu quando a carteira de Carole
foi encontrada em Modesto, na Califórnia, 2 horas a oeste de Cedar Lodge, e isso era muito estranho. Em 18 de março, os policiais receberam uma pista importante sobre o caso. Um homem que estava caminhando na área encontrou um carro queimado que correspondia à descrição do carro alugado de Carole. Quando as autoridades avistaram o carro, eles fizeram uma descoberta chocante. Dentro do porta-malas estavam os corpos queimados de Carole e Silvina, mas não havia nenhum sinal de Julie, o que fez com que os policiais pensassem que ela ainda poderia estar viva. Os corpos estavam tão queimados que não foi possível fazer o reconhecimento, e elas só foram reconhecidas através dos registros dentários. Carole foi estrangulada com uma corda e baleada, enquanto Silvina foi abusada e baleada. Bom, mas essa esperança de que os policiais tinham acabou assim que eles receberam uma carta anônima que continha um mapa que levou a polícia ao lago Dom Pedro, onde descobriram os restos mortais de Julie. Ela foi abusada e teve a garganta cortada. O local ficava bem próximo de onde o carro queimado foi encontrado. O que chamou a atenção da polícia foi que no topo da folha dessa carta anônima que eles receberam estava escrito: "Nós nos divertimos com ela". Os detetives começaram a entrevistar funcionários do hotel onde as 3 vítimas estavam hospedadas pouco antes de suas mortes. Conforme a investigação avançava, a polícia chegou até 2 nomes, os meio-irmãos Eugene Dix e Michael Larrick, presos por acusações não relacionadas. Eugene fez comentários auto-incriminatórios e fibras correspondentes às encontradas em Carole foram encontradas nos irmãos. A polícia garantiu ao público que estava com os assassinos, mas nenhuma acusação formal foi feita, porque eles não tinham provas o suficiente. 4 meses depois, o caso das 3 mulheres continuava sem solução, e no dia 22 de julho, a polícia foi chamada para realizar uma busca de mais uma mulher desaparecida na área. Seu nome era Joy Armstrong, de 26 anos. Seus amigos relataram seu desaparecimento quando ela não conseguiu chegar à casa deles em São Francisco. Uma equipe de busca encontrou o corpo de Joy perto de sua cabana, em Cedar Lodge. A polícia recebeu uma pista bem importante quando testemunhas relataram que viram um carro azul, modelo de 1979, perto da cabana de Joy antes dela ser assassinada. Quando investigaram quem era o dono do carro, eles chegaram a Cary Steiner, um dos funcionários do hotel. Esse homem foi investigado quando ocorreu a morte das 3 mulheres, mas ele foi descartado como suspeito porque não tinha antecedentes criminais e não demonstrou nenhum comportamento incomum no interrogatório. Os agentes do FBI, John Blois e Jeff Renick, encontraram Cary hospedado em um resort em Wilton, onde foi preso e levado para Sacramento para interrogatório. Então, durante o interrogatório aconteceu uma coisa que não é muito comum. O Cary confessou o assassinato da Joy, mas ele não parou por aí. Ele também confessou o assassinato daquelas 3 mulheres, a Carole, a filha dela, a Julie, e a amiga da Julie, a Silvina. Ele disse que sempre teve vontade de matar. A confissão detalhada de 6 horas de Cary Steiner forneceu um relatório arrepiante dos acontecimentos. Em 14 de fevereiro, ele notou o carro das mulheres e ficou obcecado por elas. No dia seguinte, ele as seguiu até Yosemite, observou elas aproveitarem aquele dia e depois as acompanhou de volta ao Cedar Lodge. Ele as observou jantando, alugando filmes e se acomodando em seus quartos. Às 11 horas, Cary bateu na porta delas, dizendo que precisava verificar um vazamento. Carole ficou bem relutante, mas depois de um tempo que ele acabou insistindo muito, ela deixou-o entrar. E uma vez lá dentro, ele sacou uma arma. Ele amarrou Carole, Julie e Silvina, colocando as meninas no banheiro enquanto agredia e estrangulava Carole. Ele então carregou o corpo dela para o porta-malas do carro alugado. Em seguida, ele agrediu e estrangulou Silvina, colocando o corpo dela junto com o de Carole. Cary então voltou sua atenção para a Julie. Depois de agredi-la, ele limpou o quarto e colocou a bagagem no carro alugado. Ele levou Julie até o lago Dom Pedro, onde a agrediu novamente antes de matá-la e de se livrar de seu corpo. Ele voltou ao carro para incendiá-lo, deixou cair a carteira de Carole em Modesto para confundir os investigadores e enviou um mapa que levava ao corpo da Julie com uma nota bem provocativa. Ele também é suspeito de tirar a vida de Patty Hicks, que estava com 28 anos. Ela falou com sua família pela última vez em setembro de 82.
Ela foi vista pela última vez por uma colega de quarto, pegando um transporte público para o Parque Nacional de Yosemite. Restos mortais foram encontrados mais tarde no parque e foram reconhecidos como pet apenas em 2021. Em outro caso que ele também é suspeito é do seu próprio tio. Em 26 de dezembro de 1990, o tio paterno de Carrie, Jesse Gerald Steiner, de 42 anos, foi morto a tiros dentro de sua própria residência, com a sua própria espingarda. O assassinato dele nunca foi solucionado e Carrie Steiner, que morava com o tio na época do tiroteio, tornou-se suspeito após sua prisão. Ele afirmou mais tarde que seu tio o molestou em algum momento. Michael Larry Madden, de 20 anos, planejou se encontrar com seus amigos na Floresta Nacional de Stanislaus, perto de Sonora, em 10 de agosto de 1996, para acampar e pescar. Larry deixou a casa de sua família por volta das 5 da manhã e nunca mais foi visto. Ele também pode ser uma vítima de Carrie. Carrie Steiner foi julgado em tribunal federal pelo assassinato de Joy Armstrong. Para evitar uma possível sentença de morte, ele se declarou culpado de homicídio premeditado em primeiro grau, homicídio culposo em primeiro grau, sequestro resultando em morte e tentativa de abuso sexual agravada resultando em morte. Durante a audiência de sentença, Carrie surpreendeu o tribunal quando de repente começou a chorar e se desculpou. Eu gostaria de poder voltar atrás, mas não posso. Eu gostaria de poder dizer o porquê eu fiz uma coisa dessas, mas nem eu mesmo sei dizer. Sinto muito. Gostaria que houvesse uma razão, mas não há. É uma bobagem. A mãe de Joy começou a chorar ao ouvir o Carrie e disse depois que acreditava que seu pedido de desculpas foi mentiroso. Carrie foi condenada à prisão perpétua, sem liberdade condicional. Carrie se declarou inocente por motivo de insanidade dos outros assassinatos no tribunal estadual. Seus advogados alegaram que a família dele tinha um histórico de abuso sexual e doença mental, manifestando-se não apenas nos assassinatos, mas também no seu transtorno obsessivo-compulsivo e no seu pedido para receber pornografia infantil em troca de uma confissão. Um psiquiatra testemunhou que Carrie tinha transtorno obsessivo-compulsivo, autismo leve e parafilia. Mesmo assim, ele foi considerado são e condenado por 3 acusações de assassinato em primeiro grau em circunstâncias especiais e uma acusação de sequestro por um júri em 27 de agosto de 2002. Desde que foi condenado à morte pelos assassinatos, Carrie foi alojado no centro de ajuste no Corredor da Morte na prisão estadual de São Quentin. Desde 2002, ele permanece no Corredor da Morte, embora não tenha havido execuções na Califórnia desde uma decisão judicial em 2006 sobre falhas nas administrações de pena capital no estado. Carrie Steiner nasceu em 13 de agosto de 1961, o primeiro dos 5 filhos de Delbert e Kay Steiner. Ele tinha 3 irmãs e um irmão mais novo, chamado Steven Gregory Steiner. Em 4 de dezembro de 72, seu irmão Steven, de apenas 7 anos, foi sequestrado pelo pedófilo Kenneth Parnell. Ele foi detido por seu sequestrador a 61 quilômetros de distância de sua casa e mais tarde no condado de Mendocino, até os 14 anos, quando conseguiu escapar com outra vítima do Kenneth, o Timothy White. Carrie afirmou mais tarde que se sentiu negligenciado enquanto seus pais procuravam por Steven. Quando Steven escapou e voltou para casa, ele recebeu uma grande atenção da mídia, e mais uma vez Carrie se sentiu ofuscado pela atenção que seu irmão recebeu. Quando tinha 3 anos, Carrie foi diagnosticado com tricotilomania, que é um transtorno na qual a pessoa arranca compulsivamente seus próprios cabelos. Ele recebeu tratamento, embora a condição continuasse a afetá-lo durante os anos do seu ensino médio, e com isso ele sofreu bullying na escola e sempre estava de boné. Depois de se formar, o Carrie trabalhou como instalador de janelas em uma empresa de vidros, onde desenvolveu a fantasia de bater um caminhão no seu local de trabalho, matar todos que estavam lá dentro e colocar fogo no negócio. Em 1991, Carrie tentou se matar com monóxido de carbono. Em 95, ele foi internado em uma instituição para pessoas com problemas psicológicos após alegar ter tido um colapso nervoso e foi libertado após receber tratamento. Carrie também foi preso em 97 por porte de maconha e metanfetamina, mas depois essas acusações foram retiradas. Alguns acreditam que o sequestro de seu irmão tenha contribuído para o seu desvio sexual.
Ele afirmou às autoridades, após a sua prisão, que começou a fantasiar sobre sequestrar e assassinar mulheres, desde os 7 anos de idade, antes do sequestro de seu irmão. Em algum momento, enquanto uma amiga de sua irmã estava hospedada lá na casa deles, Carrie se expôs a ela quando era uma criança. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso realmente terrível. A gente imaginar que aquelas mulheres, né, a Carole, a Silvina e a Julie, estavam ali apenas se divertindo, fazendo uma viagem muito legal e elas estavam sendo observadas e elas nem conseguiam imaginar isso, né? Então, realmente é um caso terrível a gente imaginar tudo isso. A Joy também foi vítima desse homem, mas que bom que a polícia conseguiu resolver esse caso e ele permanece na prisão. A gente sabe que a execução da pena de morte é algo bem demorado, nem sabemos se vai acontecer mesmo. Então, qualquer nova informação eu conto aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.